começar dando início ao primeiro painel do dia. A gente ficou super animado com essa composição que realmente acho que ficou excelente. A gente conta hoje com a presença da Laura Schertel, que é professora da UNB e advogada, da Juliana Pella, professora doutora de Direito Comercial da Faculdade de Direito da USP e advogada também, Felipe Roquette, superintendente-geral adjunto do CAD, o Lucas Anjos, da Coordenação Geral de Tecnologia e Pesquisa da NPD, e o Luiz Guilherme Valente, professor do ITS Rio, da ESA São Paulo. Eu gostaria de começar o painel, a gente vai fazer um sistema de exposições pontuais por cada participante, em torno de 10 minutos, e em seguida a gente vai ter espaço para interação com todos vocês, podem ficar à vontade para fazer perguntas, eu também tenho algumas aqui do meu lado. E gostaria de começar o painel ouvindo um pouco da Laura, que participou, né, muito dos trabalhos envolvendo o projeto de lei de inteligência artificial, e já entrando de coração no tema, assim, como que o projeto prevê e dialoga com propriedade intelectual e inteligência artificial, e também como você vê o papel das autoridades de proteção de dados no universo da inteligência artificial. Bom, muito obrigada, Sofia. Queria, em primeiro lugar, dar aqui um bom dia a todas e a todos, cumprimentar e agradecer o convite, cumprimentar você como moderadora do painel, cumprimentar todos os presentes aqui, todos os ilustres palestrantes, começar com o Felipe Roquette, Luiz Guilherme, Gil Kruger e também o Lucas Anjos. Queria também cumprimentar o Ricardo Mota, aqui pela coordenação brilhante desse evento. E, se me permite aqui, Sofia, acho que a sua pergunta ela traz uma questão interessante, eu vou também associar com o que o Ricardo colocou aqui na abertura. Acho que a gente vive um momento interessante e bastante diferente, né, do que a gente vivia há alguns anos atrás, quando a gente falava do mundo digital. Eu pude trabalhar já há muitos anos atrás, já nas primeiras versões da Lei Geral de Proteção de Dados, e na época parecia algo, já naquela época já parecia algo muito difícil de conseguir a aprovação da LGPD, e aquilo já foi bastante difícil de fato. Mas parecia que a única regulação do universo digital possível era, de fato, a dos dados pessoais, pela sua vinculação aos direitos fundamentais. Acho que hoje a gente vive um universo bastante diferente, eu gosto bastante de um artigo do professor Luciano Floridi, que diz o fim da era da autorregulação. Então, acho que a gente agora vive um momento de florescimento mesmo, de uma regulação bastante intensa, e mais intensa, cada vez mais intensa. Acho que a aprovação do ECA Digital é a prova disso. E o próprio PL 2338, que eu acho que é a nossa discussão hoje, o nosso objeto principal em debate nessa mesa, também é a prova disso, né? E aí eu vou falar um pouquinho dessa minha participação. O projeto 2338, ele tem como origem a criação da Comissão de Juristas no Senado Federal. Ele foi criado pelo presidente do Senado, então o presidente Rodrigo Pacheco, e eu tive a honra de ser a relatora desse projeto. É curioso que quando nós começamos esse debate e também encerramos em 22, entregamos para o presidente Pacheco esse texto, foi exatamente no momento em que a OpenAI lança o ChatGPT. Então, acho que mostra também o desafio de buscar, de se regular, né, e de se buscar a regulação desses temas, exatamente porque a gente está sempre correndo atrás, e é muito difícil você estar à altura e estar tão atualizado quanto as próprias tecnologias. Acho que esse é um desafio patente e candente, mas, sem dúvida nenhuma, acho que é a prova dessa tentativa do Estado de fazer essa regulação. O que aconteceu em seguida foi que o presidente Pacheco propôs o mesmo projeto que tinha sido apresentado, o mesmo anteprojeto que tinha sido apresentado pela Comissão de Juristas, ele propôs como sendo de sua autoria, então ele apresentou o projeto 2338, e ele passa, então, a ser relatado pelo senador Eduardo Gomes. O projeto, depois de mais de um ano de debate dentro do Senado, ele vem, então, a ser aprovado no fim do ano passado. O tema Antes de entrar em um minutinho, acho que vale a pena mencionar que a grande diferença em relação ao projeto 2120, que tinha sido aprovado na Câmara dos Deputados, é o fato de que esse projeto ele traz uma regulação bastante robusta. E talvez a sua principal característica é a combinação de uma modelagem baseada em riscos com uma modelagem baseada e buscando garantir direitos fundamentais. Acho que essa conexão
de uma modelagem baseada em riscos com uma modelagem baseada em direitos é a sua principal marca. E nessa mesma toada, eu acho que o que explica bastante a mudança, se a gente vê desde o 21-20, e mesmo a versão da Comissão de Juristas, nós não tínhamos ainda um capítulo de direitos autorais. Ele só vem, de fato, ele só surge quando o governo entra nesse debate. Acho que isso é importante também ser dito. O senador Eduardo Gomes, ele abriu muito esse debate. Eu pude, assim com outros colegas, como Bruno Bione, Fabrício da Mota Alves, nós continuamos participando ativamente com o senador nessa assessoria. E o governo também entrou bastante forte nesse debate. Com isso, o tema dos direitos autorais, ele ganha mais relevância, especialmente também com a Secretaria de Direitos Autorais do Ministério da Cultura. E aí acho que a gente tem uma formulação desse texto, especialmente dos artigos 62, 63, 64 e 65, que são os artigos que hoje, digamos, a gente pode dizer que talvez são os artigos mais originais do projeto de lei aprovado no ano passado. E aqui, então, querendo falar um pouco o que esses dispositivos trazem, né? É claro que, como vocês podem imaginar, a disputa foi enorme em torno desse capítulo, teve obviamente, muita discussão, muito debate, mas havia, por parte do senador Eduardo Gomes, também uma compreensão de que era preciso, ainda que, sabendo que não há tantos modelos para que a gente possa se inspirar, embora muitas jurisdições estejam discutindo isso nesse momento, era fundamental dar um passo adiante nessa temática. Acho que essa era a preocupação muito clara do senador. E, nesse sentido, então, a gente tem um modelo, a partir do artigo 62, talvez baseado em 4 grandes pilares. O primeiro deles é a transparência. A gente sabe que a principal característica desses modelos é exatamente o tratamento e o treinamento de uma quantidade enorme de dados, e se você não sabe quais dados foram treinados, ou que base de dados foi utilizada, é impossível saber se alguma obra protegida foi ou não utilizada nesse treinamento. Então, a transparência prevista no artigo 62 também foi muito disputada, e, ao fim e ao cabo, ela ficou como um sumário dessas obras. Tá? Me parece algo bastante adequado, e que a gente tem também, talvez como principal exemplo, o AI Act com uma disposição semelhante. O segundo pilar é uma exceção à mineração. E esse ponto também é um ponto bastante importante, porque se a gente pensa na Lei de Direitos Autorais brasileira, a gente não tem hoje uma exceção clara à mineração, nem mesmo uma doutrina consolidada de fair use, tá claro? Ou seja, qualquer mineração para fins de educação, para fins de arquivos, museus, precisaria ser excepcionalizada exatamente para que a gente possa ter o treinamento desses dados para essas finalidades. Então, esse dispositivo também é um dispositivo que me parece bastante importante. Ele prevê, então, essa exceção, ou seja, uma permissão expressa à mineração. Lembrando que essa exceção só vale para aquelas atividades que não têm fins comerciais. Então, acho que esse também é um ponto importante. O terceiro ponto, o terceiro grande pilar, é o opt-out. Portanto, o projeto de lei não traz uma autorização prévia, uma obrigação de autorização prévia, nem uma obrigação de licenciamento para que as obras sejam treinadas, mas sim a possibilidade e o direito, a possibilidade de que os autores exerçam um direito ao opt-out. Acho que esse é um modelo também que já vem sendo ensaiado em várias outras jurisdições e me parece também um ponto bastante adequado. E, por fim, talvez o tema mais debatido e mais polêmico é exatamente a remuneração prevista no artigo 65. Eu achei interessante, aqui acho que vale a pena mencionar, embora, claro que o tema da remuneração ele traga ainda mais polêmicas e talvez controvérsias, o entendimento naquele momento, eu acho que também a aprovação no Senado mostra a importância de compreender esse tema e de talvez tentar se avançar nesse tema, ainda que não esteja totalmente claro como que esse direito vai ser exercido, acho que esse é um ponto também interessante para que a gente possa discutir aqui nesse painel. É claro que a dificuldade de se exercer isso, a quantidade e a pulverização de autores, é claro que torna isso, torna todo esse debate não trivial, mas me parece que é fundamental, sim, também, a gente avançar nesse debate. Eu acho que, então, terminando aqui, Sofia, me parece que esse é o quadro geral
digamos, do PL 2338, né, o arcabouço que foi aprovado no Senado Federal. Não sei se os senhores e senhoras viram, mas ontem foi a audiência pública na Câmara dos Deputados também somente sobre direitos autorais. Ela foi bastante interessante. E agora o tema está sob a relatoria do deputado Aguinaldo Ribeiro, que, junto com a presidente da comissão temporária, a deputada Luísa Canziani, tem conduzido uma série de discussões. E aqui, se eu puder falar rapidamente, acho, das discussões de ontem, que eu achei bastante interessante, eu vi, por exemplo, a Meta defendendo o opt-out, o professor Juliano Maranhão falando de uma eventual, pensando uma outra forma de remuneração coletiva, que não apenas individual. Ou seja, me parece que nós precisamos pensar em como executar, em como tornar factível, viável essas regras, né? E, ao mesmo tempo, em como fazer com que... eu acho que a grande questão aqui, que é colocada, e por vários textos, e assim, com isso eu termino a minha fala, é como fazer com que esses sistemas eles sejam verdadeiramente responsáveis e também sustentáveis. Eu trago aqui uma reflexão do professor Frank Pasquale, ele tem um artigo somente, também se dedicando especificamente a esse tema, e o que ele coloca é que, muitas vezes, esses sistemas eles são parasitas de dados. E, se nós não pensarmos em algum tipo de remuneração, se nós não pensarmos em algum tipo de sustentabilidade, ao fim e ao cabo, a gente poderia ter algum tipo de colapso, né? Então, acho que é um alerta interessante também que o professor nos traz. Então, acho que o tema está colocado, espero ter conseguido mostrar rapidamente, e agradecendo aqui imensamente a atenção e o convite. Muito obrigada, Laura, foi sensacional. A gente vai continuar conversando bastante sobre o PL, acho, ao longo das falas, mas acho que a sua fala traz um gancho interessante para a fala da professora Juliana, que é justamente sobre os desafios da propriedade intelectual à luz da IA. Vou pedir para o time de apoio colocar a apresentação da professora Juliana, por favor. Bom, enquanto entra a apresentação, eu queria cumprimentar a todos e dizer que eu estou muito contente de estar aqui hoje, nesse evento do IBRAC. Então, agradeço muito ao convite, agradeço na pessoa do Guilherme Ribas, que hoje representa o presidente, agradeço a Sofia Kilmar e queria cumprimentar meus colegas de painel. Fiquei muito feliz em revê-los e em conhecer algum de vocês, e me cabe falar sobre propriedade intelectual e IA. Eu vou fazer aqui uma fala um pouco mais teórica e talvez reflexiva, para que a gente possa entender qual é o direito autoral que a IA encontra, né? O que me parece relevante, porque, a meu ver, já era um direito autoral, e não só um direito autoral, falando aqui também de propriedade intelectual em geral, então também de propriedade industrial, patentes, segredo de negócio, que é a tese da Sofia. Me parece que todos esses institutos já estavam muito estagnados e anacrônicos quando chegam desafiados pela IA. Então, é como se a IA trouxesse o sistema para um momento de tensão máximo, né? Um sistema que já estava estagnado, um pouco erodido e com dificuldades de lidar com uma realidade prática e com uma realidade de novas tecnologias. Por isso eu escolhi, para ilustrar o meu PowerPoint, aqui a minha apresentação, o Salvador Dalí. Salvador Dalí, todo mundo conhece, pintor surrealista, né? Parece desafiar a realidade das coisas, parece aí nos trazer uma realidade distópica, surreal. E é um exemplo hoje de uso de IA. Se a gente puder passar para o próximo, essa é uma tela que chama Rapsódia Moderna, mas o próximo slide mostra que, assim como o Dalí imaginava realidades distópicas e surreais, hoje o Museu Dalí quer se modernizar utilizando a IA. O que eles estão fazendo? É o Museu Dalí, que fica na Flórida. Eles criaram um projeto que se chama Dalí Vive, e com base, o vídeo é muito interessante. Eu não queria gastar 4 minutos dos meus 10 mostrando o vídeo, mas eu sugiro que depois vocês vejam o vídeo. Eles mostram como, por treinamento de máquina, a IA, né, se apropria dos trejeitos, da forma de falar do Dalí e cria no museu um Dalí vivo, que conversa com os usuários do museu e que explica as próprias telas e que discute temas atuais,
né? E traz um Dalí aqui revigorado, mas eu acho que mais que isso, uma ressurreição do Dalí. E a inspiração deles foi uma frase que o próprio Dalí disse, que eu transcrevo aqui, que é essa: se um dia eu morrer, embora seja improvável, espero que as pessoas no café digam, Dalí morreu, mas não completamente. Então, a IA, e o museu teve essa ideia de fazer Lu reviver pela IA, traz o Dalí de volta. E eu acho que esse projeto toca num dos pontos, e podemos passar para o próximo slide, que é uma das bases, um dos que eu chamei aqui de paradigmas da propriedade intelectual. Eu acho que a propriedade intelectual, embora estejamos no século XXI, é ainda um sistema muito baseado na pessoa do autor e na pessoa do inventor. Então, eu costumo dizer para os meus alunos que, embora tenhamos, né, empresas e grandes corporações atuando como produtoras de tecnologia, o sistema ainda é muito romantizado naquela figura do autor que é criativo, que nasce com uma inspiração e vai colocar aquilo para o mundo, de um inventor, e eu brinco que é aquele que fica na garagem, o professor Pardal, que cria novas invenções. Então, todo o sistema, ele é ainda... ele tem um resquício de pessoalidade muito forte. E indícios disso são a obrigatoriedade de indicação de um inventor pessoa física, por exemplo, no registro de patentes, toda a pessoalidade dos direitos autorais, então toda a ideia de que são direitos personalíssimos, né? E que há aqui a necessidade de reconhecimento de direitos morais de autor. Tudo isso mostra um autor romântico, cristalizado, um criador que fica muito parado, vamos dizer, lá atrás, né, há 2 séculos atrás, quando se falava do início da proteção dos direitos intelectuais. Então, me parece que pensar numa inteligência artificial como produtora de obras é realmente conflitar e fazer aqui um contraponto direto com essa premissa que, embora não esteja explícita, né, no direito da propriedade intelectual, ela emana de toda a regulação e de toda a disciplina. Então, essa é a primeira tensão que eu observo. O paradigma da propriedade intelectual é ainda fundado na pessoalidade. E se vocês forem ler os trabalhos sobre propriedade intelectual, isso sempre está lá subjacente, né? Uma evidência disso é que a nossa lei de direitos autorais ainda fala que são obras protegidas as criações de espírito. As criações de espírito integradas em qualquer suporte, né? Ora, quem tem espírito são os humanos, né? Quem tem espírito, até teve a discussão sobre a selfie do gorila, vocês se lembram disso? Se haveria direitos autorais naquela selfie, mas era uma discussão quase caricatural, embora hoje, com a inteligência artificial, e eu digo sempre, né, quando se reconhece que a inteligência, que é uma característica humana, em algo artificial, esse é um paradigma que também entra em conflito aqui. Como se pode ter uma criação do espírito diante de uma criação de inteligência artificial? Quer dizer, pode haver uma obra que resulte de características ou de elementos não humanos? E aí tem um projeto que é bem interessante, vocês devem conhecer, eu acho que o Luiz Guilherme vai falar um pouco dessas obras criadas por IA e das suas consequências, mas teve um projeto que chama Projeto Davos, em que um grupo de professores, não eram só professores, advogados, que resolveu desafiar o sistema, né, de propriedade intelectual e requerer um registro de uma patente em nome de uma inteligência artificial. E aí foi uma forma de fazer esse assunto ser discutido institucionalmente nos órgãos de registro de patentes. Mas me parece que, quando os órgãos de registro exigem que, além do requerente da patente, que pode ser uma pessoa jurídica, se indique um inventor pessoa física, há aqui claramente um reconhecimento de que só poderia haver uma criação partindo de uma característica humana. Portanto, o sistema
ele não comporta, né? Ele não foi feito para pensar em outras formas de criação. E isso, me parece, já era algo anacrônico. Antes de chegar à IA, já era algo que foi uma forma de adaptação, né, do sistema. Não, vamos permitir que o requerente seja a pessoa jurídica, mas continua sendo necessário indicar uma pessoa física como criador. Então, o sistema ele vai se adaptando, ele vai tomando alguns desvios para se adaptar à realidade, mas a minha opinião, e essa é a opinião do Juliano Maranhão também, que tem um artigo escrito sobre isso, é que com a IA, a propriedade intelectual entra num esgarçamento máximo. Quer dizer, não é possível mais fazer tantos ajustes e tantas adaptações, porque já era um sistema que estava anacrônico, um sistema que estava erodido. E eu acho que esse é um dos paradigmas que também é bastante aqui desafiado. Uma outra forma de olhar para a questão, e um outro paradigma que me parece diretamente desafiado, é a questão do requisito da criatividade e inventividade, né? Que são requisitos para a proteção tanto no direito autoral, a ideia da originalidade, quanto nas patentes, a ideia de atividade inventiva, ato inventivo, que olha para um processo de criação de algo, um processo do qual resulta uma obra. E muitos autores vão dizer que é preciso demonstrar que aquele que requer o registro, ou que vai ser a quem vai ser atribuída a titularidade do direito autoral, controlou o resultado, né? Adotou medidas, passos, né? O TRIPS até fala em passos inventivos, para se chegar a um resultado. E aqui, a IA, a gente não tem a possibilidade de observar esse processo, né? Quer dizer, eu não consigo reconstituir, a partir de um resultado, de uma obra que sai de uma inteligência artificial, qual foi o caminho e o método adotado para se chegar a essa obra. E qual, afinal, foram as obras consultadas, protegidas ou não protegidas, para se chegar a esse resultado. Eu não consigo reestabelecer esse caminho crítico e não consigo dizer que há um efetivo controle sobre o resultado final. Então, é aqui mais um dos itens, e me parece um dos elementos que são fundamentais para a propriedade intelectual e que são desafiados pela inteligência artificial. E aqui eu concordo com Juliano Maranhão, não se está diante de uma possibilidade de uma mera adaptação da propriedade intelectual. Eu vejo mais um momento de reconfiguração conceitual dos fundamentos da propriedade intelectual. Me parece que chegamos no limite dos ajustes que é possível fazer. Um outro elemento importante que aparece nesse conflito é a questão do estilo. Acho que a gente vai discutir isso um pouco aqui mais para frente. Mas, em princípio, e como uma resposta talvez mais simples e rápida, eu diria o seguinte: o estilo não é protegido como elemento de autoria, né? Eu não tenho aqui uma proteção do estilo. Eu até comentei um livro de história da arte, é um artigo que é público da revista da faculdade, sobre o ateliê do Rembrandt, né? Porque, se vocês sabem e acompanham, várias obras do Rembrandt têm a autoria questionada, né? Se sabe que saiu do ateliê do Rembrandt, mas não se consegue provar que foi feita pelo Rembrandt. E é bastante interessante essa discussão na história da arte, porque sempre se coloca no museu autor desconhecido, possivelmente Rembrandt. Porém, essa historiadora da arte, cujo livro eu comentei, vai dizer, não importa se o Rembrandt fez com as suas próprias mãos ou não. Foi dentro do ateliê dele, segundo as suas orientações, segundo o seu método, e aí a questão do controle sobre o resultado da obra, e, portanto, está muito mais adequado, talvez, a um processo de produção do que uma visão romântica de um direito autoral que emana da criatividade. O Rembrandt tinha ali quase uma fábrica de quadros e ele instruía seus aprendizes a fazerem e assinava o quadro, que funciona, ela diz, como uma marca muito mais do que como uma assinatura de direito autoral. E esse é um tema, eu sei, caro ao Luiz Guilherme, a tese de doutorado dele, essa, talvez, separação artificial entre o direito de autor e a propriedade industrial, mas isso é para um outro capítulo. O fato é que, desde Rembrandt,
eu posso discutir a proteção do estilo. E aí o projeto Next Rembrandt, que vocês também devem ter acompanhado, que a Microsoft ensinou as máquinas a olharem para uma tela Rembrandt e reconhecerem que é um Rembrandt e instruiu, comandou a máquina a produzir um novo Rembrandt. E aí o projeto chama Next Rembrandt porque foi produzido um quadro ao estilo Rembrandt que não foi feito pelo Rembrandt. Então, voltando ao Dalí, é como se o Rembrandt revivesse, né? É como se ele hoje tivesse pintado uma tela compatível com o seu estilo. A questão do estilo no direito autoral, ela é muito pouco valorizada. E sempre a resposta fácil é não se protege estilo. Mas acho que hoje, com a IA e com os desafios que a gente vê trazidos por obras similares que saem, né, da inteligência artificial, sem que se possa reconduzir a uma atribuição de autoria, a um método de alguém que teve o controle daquela obra, a questão da proteção do estilo é um outro paradigma que vem a ser questionado e que precisa ser revisto. E, por fim, eu poderia trazer outros, mas eu acho que um dos mais importantes é o conceito de plágio, ou de cópia, ou nas patentes de contrafação. Tem uma tese de doutorado que, infelizmente, não foi publicada, a tese da Rebeca, lá da faculdade, orientada pelo professor Newton, que ela escreveu sobre plágio. E é muito interessante como, para nós, no nosso direito da propriedade intelectual, e isso é assim em diversos países, a ideia de plágio ela tem que vir junto com algo insidioso, algo doloso, uma intenção de tomar carona no trabalho alheio, a ideia do free riding, né? Eu não faço um investimento próprio e tomo carona no trabalho de alguém sem remunerá-lo ou sem dar o crédito àquela pessoa que fez e que teve todo o custo e empenho para fazer a primeira obra. Então, esse requisito de intencionalidade, essa ideia de roubo da ideia, ela marca o conceito de plágio, ela marca a propriedade intelectual e também a ideia de contrafação, de concorrência desleal, mas parece haver aqui uma dificuldade de lidar com a mera similaridade. Então, a mera similaridade que não decorre de um ato intencional de roubo de ideias ou de algo que queira tomar vantagem sobre uma outra obra, ela é pouco valorizada no sistema de propriedade intelectual. E me parece que todo o debate que nós estamos tendo sobre as obras que saem da IA é um debate sobre similaridade. Deve haver uma tolerância com a similaridade ou não? Né? Essa similaridade, ela é um free riding, ela é uma tomada de carona sobre trabalhos de outras pessoas, sobre criatividade de outras pessoas, sobre inventividade de outras pessoas. E aí tem todo o problema da pesquisa, que a Laura já falou, né? Todo o problema de vedar o tráfico de informações e o aprendizado. Então, me parece que esse também é um ponto-chave que é questionado pela IA e que nos faz ver como o nosso direito da propriedade intelectual parou no tempo. A gente precisava ter desenvolvido todos esses paradigmas para uma sociedade de tecnologias de ponta. Eu acho que as tecnologias digitais já colocaram em xeque vários desses conceitos, mas agora estamos num cenário que não dá mais para continuar tratando a propriedade intelectual como ela era antes. E, para terminar, podemos ir para o próximo slide? Eu acho que a dificuldade maior que nós temos na propriedade intelectual é que ela ainda é vista como uma propriedade. A tutela dos bens imateriais, a proteção dos bens imateriais ainda está sob o guarda-chuva de um instituto que é muito útil e que é um instituto, né, existente lá desde o direito romano, mas que é um instituto inadequado para tratar dos bens imateriais, que é o Instituto da Propriedade. Então, me parece que reconhecer que o titular de bens imateriais tem uma exclusividade erga omnes, que significa de um direito de impedir quaisquer terceiros de usar, fruir, dispor da coisa, né? A ideia de que todos têm um dever negativo geral de respeitar aquela propriedade, portanto, é um direito muito forte, dificulta esse momento em que estamos hoje de lidar com o uso dessas obras.
Tá? Eu acho que enrijecer esse direito sob um conceito de propriedade nos dificulta obter as soluções necessárias que seriam mais flexíveis para um problema de uso de tecnologia da qual resultam obras novas. E aí, a ideia do uso na propriedade intelectual tem muito a ver, e tem muito mais literatura e preocupação com o uso do suporte em que está a tecnologia do que com a tecnologia em si. Né? Se a gente for buscar, como disse a Laura, as obras de direito autoral, elas param no mundo em que eu tenho a ideia manifestada pelo autor no livro e o livro que vai circular em sociedade. E aí vem toda a teoria da exaustão de direitos, etc. Mas me parece que pouco se produziu nesse período sobre o uso da tecnologia em si, da ideia manifestada da obra em si, e agora, com as tecnologias digitais e muito mais com a IA, a gente está pensando em uso transformativo. A gente olha para o usuário. A propriedade intelectual não olhava para o usuário. O usuário como produtor de conteúdo que vai ser agregado àquele conteúdo que já existia. Se eu olhar sob a rígida lente da propriedade, o usuário é passivo. O usuário recebe o conteúdo, recebe o suporte, mas hoje eu tenho usuários transformando conteúdo, produzindo obras novas, e isso não é um uso do suporte, isso é um uso do bem imaterial, da tecnologia, da ideia criativa que foi manifestada no suporte. A Laura já falou, mas eu acho que um grande problema, e um problema antigo, e um problema mal resolvido, é o problema do fair use. Não ter hipóteses mais amplas de fair use, que pensem no acesso, que pensem na pesquisa, que pensem no uso educacional, que pensem em abrir tecnologias para certas finalidades não comerciais, é uma falha, eu acho assim, imperdoável do sistema e que hoje cria uma dificuldade para lidar com sistemas de IA por um problema que já existe na universidade. A Carolina está aqui, a gente vai tentar disponibilizar artigos para os alunos, não pode. Quer dizer, eu tenho um problema muito anterior e que a IA vem esgarçar e eu acho que evidenciar de uma forma assim, que nenhuma outra situação conseguiu evidenciar antes. Então, as restritas hipóteses de fair use causam um desequilíbrio no sistema que me parece irrecuperável, fazer uma adaptação, é preciso uma refundação desse sistema. E, por fim, Laura também já falou, um outro problema de enxergar a API como propriedade é enxergar, a meu ver, essa ideia de remuneração pelo uso, pela licença, pela cessão, como algo individual. Talvez a experiência que a gente tenha de remuneração coletiva seja a da execução pública, né, na Lei de Direitos Autorais, que é uma experiência imperfeita, que é uma experiência cheia de dificuldades, que é uma experiência com o ECAD recolhendo as taxas, mas me parece que isso deveria já ter sido aprimorado lá atrás, e se nós tivéssemos tido soluções melhores para algo que é corriqueiro, nós teríamos outra caixa de ferramentas para lidar com a IA agora. Então, o meu recado aqui, pensando no Salvador Dalí, não dá mais para ter soluções dentro do sistema. A gente precisa de visões também disruptivas para o direito precisa se transformar, o direito precisa se renovar e o direito precisa ser esse barquinho de borboletas que vai colocar o navio à frente, porque, caso contrário, se a gente continuar num direito da propriedade intelectual estagnado, pensando lá na prensa de Gutenberg e não nas novas tecnologias, não vai sair do lugar. Obrigada. Muito obrigada, professora. Maravilhosa fala, como sempre. Não à toa me fez pesquisar a API 10 anos depois. Acho que é o gancho perfeito para a gente ouvir o Luiz Guilherme. Você falando, me lembrei da tese de doutorado dele, a apresentação dele também está nessa linha, como os institutos antigos conversam agora com essa nova onda da inteligência artificial. Vou pedir para o time colocar a apresentação do Luiz Guilherme, por favor, na tela.
Vamos lá. Quando eu comecei a falar de inteligência artificial, lá em 2019, eu tinha que convencer as pessoas de que a IA, criando obras, já era uma realidade presente no nosso dia a dia. E aí eu tinha que apelar para o Google Tradutor, que a gente esquecia, a gente usava e esquecia que tinha uma IA por trás. Hoje, eu já nem preciso mais. Todo mundo aqui utiliza ChatGPT, Gemini, algum recurso desses no seu dia a dia. Essa apresentação, inclusive, foi feita com a ajuda de inteligência artificial. E daí começam a aparecer os problemas, né? A gente teve 2 casos recentes, um no Prêmio Jabuti do ano passado, se eu não me engano, de um finalista que foi desclassificado porque se descobriu que o design que ele tinha criado para um livro, que é essa capa que vocês veem aqui, ele tinha sido feito por meio de IA. E a gente teve também um caso recente nos Estados Unidos em que o órgão de registro de direitos autorais, o US Copyright Office, eles cancelaram o registro de uma obra em quadrinhos depois que a autora falou publicamente que as ilustrações tinham sido feitas por meio de IA. Ou seja, os problemas já estão acontecendo e a gente começa a ver essas tentativas de solução, né, que, como a professora Juliana falou, utilizam do próprio sistema para tentar resolvê-las. A gente não tem muita clareza ainda sobre como solucionar esses problemas, né? O que a gente vê é que a figura de autoria, que é a base do direito autoral, como a professora Juliana falou, ainda está muito centrada nessa ideia de um autor, pessoa física. E aí os sistemas em diferentes partes do mundo estão tentando aplicar esse modelo para resolver esses problemas práticos. Nos Estados Unidos, a gente já tem uma série de posicionamentos aqui do US Copyright Office, no sentido de que somente obras criadas por pessoas físicas vão ser registradas, e por mais que o registro não seja obrigatório, né, para a proteção de obras autorais, nos Estados Unidos tem uma questão processual que é importante, lá para o registro acaba sendo mais importante do que aqui no Brasil. A gente tem a União Europeia ainda sem um modelo, sem uma legislação necessariamente unificada de direitos autorais, né? Você tem uma diretriz e os países têm que implementá-la, mas já com um posicionamento consolidado de que a autoria está muito ligada a uma criação do próprio autor. A gente vai ter algumas soluções já em alguns outros países, como o Reino Unido e os demais países do Commonwealth. Já tem uma figura, lá desde a década de 80, 90, já tem a figura das obras criadas por computador. Que não foram essa figura ela não foi criada, não foi instituída na lei pensando em IA, foi muito antes disso, mas ela serve, em alguns casos, para solucionar as questões olhando o grau de contribuição de um humano por trás do uso da IA. Porque, na forma que a gente tem a IA hoje, é impossível a IA criar sozinha. A gente não tem uma inteligência artificial geral e restrita. Sempre tem que ter algum humano envolvido em alguma etapa do processo. Isso pode vir a mudar, mas hoje a realidade que a gente tem é essa. E aí, alguns países como o Japão e a China já têm respondido à questão com base nisso, olhando qual é o grau de contribuição humana. Foi somente inserir um prompt aleatório ou teve todo um direcionamento para que essa IA fosse um instrumento, assim como o Photoshop, por exemplo, pode ser, assim como uma fotografia, uma câmera fotográfica é um instrumento para expressar uma visão dessa chamada criação do espírito que a professora Juliana falou, que é o que está na lei, seja lá o que for uma criação do espírito. E acho que a professora expôs muito bem aqui um aspecto dos fundamentos da propriedade intelectual, e a gente tem que pensar também as consequências práticas dessa indefinição para o mercado que a gente tem hoje. Se eu for pelo caminho de não existe um autor, não tem proteção, eu vou deparar com alguns problemas que essas obras elas vão cair imediatamente no domínio público. Ou seja, elas vão poder ser utilizadas por qualquer um sem necessidade de autorização ou remuneração. Isso pode ser muito positivo por um lado, mas por outro também pode criar problemas quanto aos incentivos para que se desenvolvam novas IAs, o que a professora Juliana estava falando do comportamento free riding, e também pode gerar outro problema, que é você ter um volume imenso de obras que estejam disponíveis para serem utilizadas por qualquer um, e isso acabar por ter um efeito negativo para os próprios autores, os próprios artistas, porque eles vão ter que competir com obras que vão estar disponíveis para uso comum. Então, isso pode intensificar um problema, que é um problema trazido pela própria IA, de ela acabar substituindo mercados de produções artísticas.
Por outro lado, a gente pode pensar, né, se for considerar que o direito autoral ele se aplica às obras criadas por IA, eu vou ter problemas na medida em que esse sistema ele é todo baseado na figura do autor. Então, o prazo de proteção, por exemplo, como regra, é contado a partir da morte do autor. E também, ainda que eu ache uma solução para isso, e a lei ela oferece alguns exemplos, como a obra cinematográfica, ainda assim eu vou ter a questão de quem é que vai ter a legitimidade para exercer os direitos sobre essa obra. Como é que a IA vai poder transferir esses direitos para uma pessoa física para que essa pessoa possa exercê-los? E, com isso, alguns autores propõem regimes sui generis, que não estariam nem no direito autoral, talvez em algum outro modelo, e olham aí, por exemplo, para os Creative Commons como um modelo, uma inspiração a ser seguida. Os problemas relacionados à IA generativa e direitos da propriedade intelectual, eles estão em duas pontas. Uma que foi muito bem aqui abordada pela professora Laura, que é na ponta do treinamento, mas também do outro lado a gente vai ter problemas que é quando essa obra, quando essa plataforma de IA ela é utilizada para criar obras que violem direitos de terceiros, sejam direitos autorais, sejam outros direitos de propriedade industrial, como marcas, ou seja, o direito de imagem. Como a professora Laura já falou aqui, eu não vou me estender, né, já existem algumas legislações, previsões, exceções aos direitos autorais para o data mining. A gente tem a União Europeia, que a professora Laura comentou, já tem essa previsão que foi reforçada especificamente para a AI, principalmente o aspecto da necessidade de se garantir um opt-out para os titulares das obras quando esse uso for comercial. E nos Estados Unidos, como já foi mencionado, a gente tem outro modelo que é o Fair Use, que é muito mais amplo. No Brasil, a gente ainda não tem uma positivação disso, como já foi falado aqui. A gente tem uma discussão judicial longa de se a lista de exceções aos direitos autorais ela é taxativa ou exemplificativa, mas a questão não é endereçada. Aí eu só queria dividir aqui com vocês que o RegLab, eles fizeram um estudo recente da exceção de data mining em 50 países, dividindo os países que são mais permissivos ou menos permissivos. Para quem tiver curiosidade, é super interessante. Como eu ia falando aqui, para já ir concluindo, a gente começa a ver precedentes judiciais muito interessantes para tentar endereçar esses problemas. A gente tem, a professora falou aqui dos casos DABUS em diferentes partes do mundo, que já tem decisões judiciais, mas a gente tem também agora, super recente, uma decisão aqui no Brasil, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A gente era um caso que dizia respeito à arrecadação pública, se o ECAD poderia cobrar a arrecadação pela execução pública de obras que são feitas por inteligência artificial. Acho que muitos de vocês já devem ter notado que em lojas de departamento, por exemplo, é bem comum a gente ouvir umas músicas que são um pouco genéricas, e sim, muitas vezes essas músicas são criadas por AI. Muitos locais de execução pública têm recorrido à AI para justamente tentar fugir da necessidade de pagar royalties para os autores via ECAD. E o ECAD entrou com ação, e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina entendeu que sim, o ECAD poderia cobrar, mesmo que as obras executadas fossem feitas por meio de AI. O foco da decisão é a arrecadação coletiva, mas a decisão ela tocou em um ponto, ainda que superficialmente, tocou em um ponto muito importante, que foi dizer, independentemente de ter um autor, você pode falar numa obra protegida por AI. Então, a gente tem aqui uma primeira decisão, é bem possível que isso vá ser revertido, ou a gente tenha novas decisões com diferentes entendimentos, mas a gente já pode falar que temos um precedente aqui no Brasil. E a gente tem uma série de litígios em curso também, em diferentes partes do mundo, que devem ter resoluções próximas, que vão ajudar a gente a entender como que diferentes jurisdições vão endereçar essa questão, incluindo aqui no Brasil, que recentemente a Folha de São Paulo entrou com uma ação contra a OpenAI. Acho que os próximos capítulos aqui vão ser bem interessantes. Rapidamente também, a gente tem visto uma série de exemplos que vão para além dos direitos autorais. Acho que é importante a gente falar também de o impacto para o direito de imagem. Acho que o mais evidente aqui que a gente teve no Brasil foi o caso da Volkswagen, com um anúncio que recriou, que fez uma ressurreição digital de Elis Regina. Então, teve uma grande discussão se, enfim, os herdeiros poderiam ou não poderiam dispor, né, do direito de imagem de uma pessoa falecida. Tudo isso tem levado a um debate importante no Legislativo. Eu não vou aqui entrar no tema dos PLs, que a professora Laura já explicou com bastante detalhe, mas eu só queria reforçar o ponto de que
o debate sobre um mecanismo de arrecadação coletiva é um dos aspectos mais fortes, como a professora Laura falou, porque essas obras, elas de fato vão acabar com alguns mercados. Por exemplo, o mercado de dublagem, é muito possível que num prazo de, não sei, 5 anos ou menos, esse mercado acabe. Que a tecnologia vai ser capaz, na verdade a tecnologia já é capaz, ela ainda é muito cara, mas ela já é capaz de substituir pessoas. Por fim, só batendo novamente na tecla de que a gente precisa olhar para além dos direitos autorais para a questão dos direitos de imagem, a possibilidade de ressurreição digital, ela cria uma série de dificuldades e problemas, principalmente pelo fato de que o direito de imagem ele não é transmissível, você tem apenas uma transmissão da prerrogativa de zelar por esse direito, então isso cria inseguranças nesses casos em que você tem uma pessoa notória, então de repente, se alguém licencia a imagem de Elis Regina, por exemplo, para sports betting, talvez a gente tivesse uma polêmica ainda muito maior, e essa discussão de se afinal os herdeiros têm ou não têm esse direito de negociar. E aqui eu queria encerrar rapidamente com recomendações práticas, porque eu acho que não vale a gente sair daqui só com o problema para pensar, ainda que a gente ainda não tenha uma solução fechada, acho que a gente pode já partir de alguns cuidados. O primeiro deles é sempre ter atenção para os termos de uso da plataforma que a gente está utilizando. Tanto para obedecê-los, para evitar que a gente cometa violações, como também para a gente garantir que os dados que a gente está transmitindo não vão ser utilizados para outros fins. Os contratos também, acho que eles têm que ser revisitados para prever o uso de AI, prever principalmente de quem vai ser os direitos daquilo que é criado. Sempre que for utilizada uma plataforma para criar, a gente tem uma documentação de todos os passos para que se comprove que, de fato, teve algum grau de contribuição humana relevante para se tentar provar uma autoria. E também os prompts, a gente ter esse cuidado de eles serem os mais detalhados possível para justamente aumentar essa incidência da participação humana e também a gente ter o cuidado de a gente não transmitir ali informações confidenciais, porque, no final das contas, a gente pode não saber direito para onde essas informações estão sendo levadas e como elas vão ser utilizadas. Peço desculpas por ter excedido um pouquinho o tempo. Obrigado aqui novamente, é um prazer estar participando. Muito obrigada, Luiz, foi excelente. E você acabou dando um ótimo gancho também para a gente ouvir o Felipe quando você falou de impactos em mercados e possivelmente extinção. Queria ouvir o Felipe sobre quais são, assim, na sua visão, os impactos da inteligência artificial nessa dinâmica de inovação, produção de conteúdo em setores que são bastante intensivos em TI, também sobre tendências regulatórias envolvendo inteligência artificial, já te antecipando um pedido para ser curtinho no tempo, para a gente poder ter perguntas, e antecipando já o mesmo pedido para o Lucas. É o ônus de serem as pessoas falar no final, mas o bônus de vocês poderem interagir com a fala dos demais. Sem problemas. Em primeiro lugar, só agradecer ao IBRAC, na pessoa da Sofia, pelo convite, aos colegas de mesa pela oportunidade de aprender com vocês. Só fazer o disclaimer básico, aqui as opiniões que eu vou emitir são opiniões pessoais, não representam a opinião do CAD nem da Superintendência Geral, principalmente o que eu falar de errado. Toda vez que eu participo desse tipo de conversa sobre novas tecnologias, eu acho que o desafio é a gente ser extremamente cauteloso, dada a rapidez que o mercado muda, as tecnologias se desenvolvem, né? Então, se o Felipe de 2026 encontrasse comigo, ele ia falar calma, sem declarações muito peremptórias, seja bastante cauteloso. E aí eu queria dar um passo atrás para falar um pouquinho sobre algumas características desse mercado de desenvolvimento de novas tecnologias que eu acho que é importante a gente ter como premissa quando a gente vai analisar diversos das aplicações e dos impactos dessa tecnologia quando ela é disseminada no mercado. Uma das percepções que eu acho que é importante a gente destacar, principalmente quando a gente está analisando como as empresas compreendem o desenvolvimento da tecnologia e como elas reagem às ações das concorrentes. Uma dessas percepções que eu acho que é bastante disseminada e que impacta a forma pela qual essas novas tecnologias, principalmente a inteligência artificial, é desenvolvida, é uma certa compreensão de que a gente está diante de uma corrida competitiva, em relação à qual provavelmente haverá uma empresa vencedora. O que será esse troféu, o que será esse prêmio, ainda é passível de definição. Mas, em grande medida, o que a gente percebe quando vai analisar as declarações e relatórios publicados pelas empresas que desenvolvem modelos fundacionais de IA, é que há a perspectiva de uma dessas empresas desenvolver um modelo que consiga solucionar grande parte dos problemas que a sociedade mundial possui.
seriam os modelos de inteligência artificial geral ou superinteligência. A outra percepção que eu acho que é muito importante a gente destacar é uma compreensão dessas principais empresas que desenvolvem modelos fundacionais de que o desenvolvimento desses modelos está fundado no que eles chamam de scaling loss, que é basicamente a compreensão de que se você fornecer mais dados de qualidade e garantir o aumento de capacidade de processamento, você vai ter resultados melhores ao longo do tempo. Isso é uma compreensão que, de certa forma, foi confirmada nas primeiras gerações desses modelos. Então, se você vai analisar a evolução do GPT-1 para o 2, para o 3, para o 4, de fato, eles, com mais dados, mais processamento, eles conseguiram resultados substancialmente melhores. E se essas duas percepções forem verdade, é natural a gente assumir que empresas que compreendem que estão numa corrida e que essa corrida pode ser vencida com mais dados de mais qualidade e mais processamento, a gente reduz os incentivos para estabelecer parâmetros de segurança e de proteção ao uso de dados protegidos por direitos de autor, etc. E isso vai ter um impacto substantivo, principalmente quando a gente está lidando com propriedade intelectual, para o treinamento desses modelos. E o mais legal, tem um livro que foi publicado esse ano, chama Empire of AI, que foi escrito pela Karen Howe, que é uma jornalista que trabalhou no Wall Street Journal e que ela publicou reportagens sobre a OpenAI desde 2019, ou seja, 3 anos antes de lançar o ChatGPT, ela já estava analisando a OpenAI, quando era uma startup de verdade. Ela foi a única jornalista que teve autorização para passar uma semana lá dentro, entrevistando todos os funcionários e vendo como a empresa funcionava. E o livro traz exatamente um relato de que essas percepções estão introjetadas nas principais companhias e na OpenAI em particular. Ela relata que havia 2 grupos dentro da empresa, o grupo de segurança e um grupo de produtos, que eles chamavam de Applied, e que a equipe de produtos queria lançar os produtos o mais rapidamente possível, com o uso de dados, inclusive protegidos por direitos de autor sem autorização, enquanto a equipe de segurança tentava segurar o lançamento desses produtos e não conseguiu. Essa equipe de segurança que perdeu a batalha interna na época do lançamento do GPT-2 para o 3 é a equipe que veio a fundar a Anthropic, são os irmãos Amodei. E aí tudo isso para dizer que num cenário como esse, a gente percebe que de fato há uma estrutura de incentivos que trazem riscos substantivos para obras protegidas. E aí eu queria falar sobre 3 exemplos bem rápidos também para não estourar o tempo, para mapear um pouquinho as alternativas que a gente vê em diversas jurisdições e um pouquinho da complexidade que ele dá nessa interseção entre IA e propriedade intelectual. O primeiro, eu acho que é a questão de uso, né, de obras protegidas para treinamento dessas ferramentas. A professora Laura já falou sobre o exemplo do Brasil, da proposta do PL, o professor Luiz Guilherme falou um pouquinho também sobre o desenho da União Europeia, mas eu acho que é importante enfatizar que a União Europeia, né, no momento que o AI Act estava sendo analisado pelo Parlamento Europeu, eles tiveram que fazer uma mudança porque houve o lançamento do ChatGPT enquanto o projeto estava sendo analisado no Parlamento, e eles tiveram que desenvolver uma regulação para modelos fundacionais durante o processo de negociação. E eles foram bastante conservadores quando eles lidaram com essa questão do uso de propriedades protegidas, de obras protegidas para o uso de treinamento dessas ferramentas. E uma das soluções que eles desenvolveram foi a criação de um código voluntário para garantir iniciativas de transparência para esses modelos fundacionais. Recentemente, esse guia de práticas foi implementado, é um guia voluntário que teve a adesão da grande maioria das empresas, né, Microsoft, OpenAI, Google, e ele já está em vigor, que são práticas de transparência ativa para que as empresas divulguem de maneira bastante singela se elas fizeram uso de obras protegidas para treinamento dos seus modelos.
O outro exemplo, que também o Luiz Guilherme já citou, que é do US Copyright Office, ele já publicou 2 guias orientativos aí na perspectiva de você utilizar a ferramenta de IA para produzir obras criativas. São guias bastante interessantes e a última versão publicada esse ano, ele traz a informação que já tem mais de 1000 obras registradas que contaram com a contribuição de ferramentas de IA. E aí o último ponto, para finalizar, acho que no tempo, eu acho que esse é o mais complexo, e que é o impacto da IA na economia criativa, principalmente quando a gente está lidando com o mundo digital. E aí eu me explico. A gente está vivenciando nesses últimos meses a disseminação de ferramentas de busca da internet baseada em inteligência artificial, e a gente já consegue vislumbrar alguns estudos indicando que até 2028, provavelmente, a maioria do tráfego na internet vai ser direcionada via mecanismos de busca por IA e não a busca orgânica dos nossos mecanismos de busca. E isso, né, se existe um karma tecnológico, é esse, porque à medida que você diminui a frequência da busca orgânica, você reduz o tráfego para grande parte desses sites que produzem conteúdo de qualidade, que são exatamente usados para treinar os modelos. E isso que a gente está vendo agora, por exemplo, na ação da Folha de São Paulo aqui no Brasil. E, para falar especificamente, o conselheiro Diogo está aqui, a recente iniciativa, no caso do Google, se vocês forem ler o ofício ali, que foi encaminhado para as empresas, ali tem várias indicações muito interessantes dos impactos potenciais que a implementação de IA nos mecanismos de busca pode ter no mercado criativo e principalmente no mercado jornalístico. Eu acho que esse é um desafio que a gente vai ter que enfrentar no curto prazo. Obrigado. Muito obrigada, Felipe. Foi excelente. E passando a palavra agora para o Lucas, que ainda falando de interação, né, da inteligência artificial com outros setores e com outras autoridades, vai comentar um pouco para a gente, tanto de uma iniciativa super recente da NPD, que conversa com dever de transparência, proteção a segredo de negócio, que é a iniciativa de sandbox regulatório para IA, que a gente teve o prazer de divulgar também via IBRAC, já ouvi que foi um sucesso em termos de inscrições. E vai comentar também sobre como a NPD está olhando para a inteligência artificial, dada a interação com proteção de dados pessoais também, sobretudo. Obrigado, Sofia. Queria agradecer primeiramente ao IBRAC pelo convite, Ricardo, Sofia, Marcela, super time aí que organizou esse evento. Dado pouco tempo, eu vou tentar ser o mais breve possível, só fazer uma pequena fuga ao tema logo de início, assim. Hoje, em primeira mão, a União Europeia vai divulgar, vai tornar pública a decisão de adequação em relação ao Brasil. É um processo mútuo de decisão de adequação. A gente está bastante feliz com esse próximo passo, né? Agora ele passa a discussão no Conselho Europeu, com o IDPS, mas eu acho que isso representa a complexificação desses mercados digitais, né? E como talvez seja uma boa notícia num cenário de tarifas e restrições de comércio internacional, mas como a gente acrescenta camadas de complexidade nessa troca em mercados digitais. Bom, eu decidi orientar minha fala aqui um pouco mais voltada para o segredo de indústria e de comércio como uma categoria de propriedade intelectual. Eu sei que existe uma diferença doutrinária. Eu, por exemplo, na minha tese defendi que não é uma categoria de propriedade intelectual, mas me abstendo desse debate doutrinário, assim, e tentando operacionalizar, né, o segredo de indústria e comércio na atividade de um agente regulatório, eu orientei um pouco a minha fala. E eu acho que a gente pode falar na fase de perguntas sobre o sistema de governança estabelecido, né, pelo 2338, que é extremamente interessante e complexo, à altura dos desafios que são necessários para regular mercados também complexos, né? Mas, em termos do que a gente vem fazendo hoje no âmbito da ANPD, eu destacaria 2 áreas assim, principais que lidam
com a IA e com essa complexidade no nosso dia a dia. Então, a fiscalização é notório, a gente já tem casos, né, de análise de sistemas de IA, de Big Techs e outros agentes de tratamento. E também na área que eu coordeno, que é a Coordenação Geral de Tecnologia e Pesquisa, que faz uma publicação seriada de radares tecnológicos com tecnologias emergentes e o que está despontando em termos de inovações que geram preocupações para a proteção de dados, né? Para além disso, a gente também conduz um sandbox regulatório em IA e proteção de dados, sobre o qual eu vou falar em breve. Mas nesses poucos anos de vida da NPD, a gente teve muito sucesso em conduzir casos extremamente delicados com empresas que se preocupam muito com o seu modelo de negócio, os seus segredos industriais e comerciais. E até hoje a gente não teve nenhum caso de vazamento ou nenhuma documentação que seja protegida por confidencialidade junto ao regulador, porque a gente tem essa preocupação interna, né, com o sigilo, com a confidencialidade, classificação dos documentos, com a restrição de acesso, né, a criação de versões públicas de documentos, porque a gente também está muito preocupado com a transparência para o público. Então, eu acho que isso é um caso de sucesso bastante interessante na ANPD. Além disso, a LGPD já traz competências para a regulação da inteligência artificial no âmbito do tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis, né, por meio do artigo 20, e é por isso que a ANPD tem a inteligência artificial dentro da sua agenda regulatória. A Coordenação Geral de Normatização está no processo de normatização sobre esse tema, e a gente vê internamente assim, a transparência, a metáfora da cebola, assim, são camadas. A gente tem a transparência como um conceito contextual, que vai levar em consideração quais são os contextos em que é necessário explicar a tomada de uma decisão automatizada, a execução de uma atividade de tratamento do dado pessoal e do dado pessoal sensível, e para quem se está explicando. Então, é um conceito também, a transparência é um conceito relacional. Eu estou explicando para o regulador, em que o segredo de comércio e indústria não é uma categoria a se preocupar nesse sentido, né? É uma conversa ali entre dois. Eu estou explicando para os meus concorrentes, eu acho que para o CAD, né, isso também tem uma camada de preocupação. Eu estou explicando para o titular de dados ou para o público em geral. Quais são essas respostas que estão sendo dadas sobre quais são os critérios, processos envolvidos nessa tomada de decisões automatizadas. Já existem frameworks extremamente interessantes desenvolvidos sobre o tema. Do alto assim da cabeça eu cito o IEEE sobre transparência em sistemas autônomos. É super interessante a forma como eles categorizam, né, essas nuances da transparência e da explicabilidade. E a finalidade é sempre a auditabilidade, a possibilidade de verificar a conformidade desse agente de tratamento em relação à LGPD, né, que é o sistema normativo sobre o qual a gente está falando nesse momento, e como esses agentes de tratamento se comportam frente a esses direitos fundamentais, a esses direitos dos titulares de dados, né. Rapidinho, só para finalizar, o sandbox regulatório da ANPD, ele tem como enfoque, né, o artigo 20 e o conceito da transparência algorítmica. A gente buscou incentivar candidaturas de entes públicos, privados, que justamente estivessem no processo de prototipagem de soluções que visassem a trazer mais transparência algorítmica. E a gente até se surpreendeu, assim, porque a princípio a gente achou que poderia haver uma certa timidez. O setor privado foi o grande campeão de inscrições, e soluções bastante interessantes, né? A gente está na fase de análise agora, nós vamos escolher 3 agentes de tratamento para continuar com o projeto ao longo de 2025 e 2026. Mas, basicamente, a gente quer subsidiar não só o processo de normatização da inteligência artificial,
mas entender como a gente pode multiplicar conhecimentos acerca dessa nuance entre os limites da transparência algorítmica, do segredo comercial e industrial, e como os agentes de tratamento precisam permear essas diferentes obrigações, né? Sendo mais transparentes, mais claros, com sistemas mais explicáveis, né? E eu acho que o 2338, quando entrar em vigor, espero que seja logo, ele vai trazer ainda mais segurança jurídica para as diferentes partes nesse processo, inclusive para o regulador. Eu acho que uma grande palavra que a gente leva assim, ao longo do sandbox é aprendizado. Aprendizado para o agente de tratamento, que está em contato ali diretamente com o regulador. Para o regulador, a gente precisa estar a par, né, dessas novas tecnologias. Os palestrantes antes de mim estavam falando sobre a redução desse tempo dos ciclos de inovação schumpeterianos, né? E é impressionante, o regulador também está sujeito a essas inovações, e a gente também precisa fazer frente a esses desafios. A gente não pode regular mais da mesma forma que a gente fazia na década de 90, né? E é importante a gente estar atualizado. E uma externalização desses conhecimentos, né? A gente não quer fazer um sandbox só para 3 participantes, o regulador, e deixar o conhecimento preso ali. O que a gente pode externalizar a partir disso, não só por meio de relatórios de saída, né, mas eventuais momentos de participação multissetorial, do CNPD, de outros agentes importantes, né, no cenário de proteção de dados do Brasil. De maneira bem breve é isso, eu fico à disposição para perguntas, e obrigado. Muito obrigada pela sua fala, Lucas, pela fala de todos vocês. Foi excelente. Acho que a gente teria material para fazer um dia inteiro só sobre esse tema realmente, não só para a forma de verdade. Assim, todas as falas foram ótimas. Só para a gente manter o tempo em geral, eu vou abrir para uma pergunta da plateia. Já estou vendo uma mãozinha ali. Por favor. Você foi a mais rápida. Isso tem valor, né? Tem valor. Bom dia, gente. Bom dia, todos os painelistas. Obrigada. Por causa do tempo, eu vou ser bastante rápida. Meu nome é Ana Carolina, eu sou advogada de propriedade intelectual e doutoranda também nesse tema. E eu queria fazer uma pergunta para todos da mesa, mas em especial para a Laura, por conta do PL, que é sobre a questão da exceção de mineração. No Brasil, está vindo com uma proposta de só para entidades sem fins lucrativos. E aí eu elaboro um pouquinho aqui. Eu acho que a gente está, de fato, diferente de uma tecnologia que impacta em absolutamente tudo. E o Brasil é um país que não só precisa aumentar a atividade inovativa, a pesquisa, o desenvolvimento, fomentar isso, como tem condições e capacidades para tanto, né? E aí eu fico pensando em que medida a gente restringir essa exceção de mineração só para entidades sem fins lucrativos, a gente não tira a possibilidade de pesquisa de empresas privadas, né? Ainda mais considerando que tudo é muito recente, a gente não sabe se esse é o entendimento que vai ficar, mas que algumas decisões já estão trazendo o lado transformativo da IA nos Estados Unidos. A gente está falando de um uso transformativo e a gente está falando de um vasto conteúdo de internet que não necessariamente são todas obras ali protegidas por direitos autorais. O meu medo e a minha questão é a coisa que veio da LGPD de você falar que pesquisa só faz gente que não tem fins lucrativos no Brasil. Porque eu acho que aí você tira empresas e entidades com fins lucrativos que querem investir em pesquisa, inovação e desenvolvimento e querem usar ferramentas de IA para tanto. Então, eu queria ouvir vocês sobre isso, porque é uma coisa que me incomoda já, para ser muito sincera, desde a LGPD. Obrigada. Professora Laura. Bom, super obrigada pela pergunta. Como eu disse, esse tema foi evoluindo. Na versão da Comissão de Juristas, a pesquisa ela não estava só para fins comerciais, não só para sem fins lucrativos. Então, acho que a versão que eu posso dizer que eu concordo com você, acho que esse é um ponto importante. Preciso pensar também na pesquisa para outras finalidades, inclusive comerciais,
tanto é assim que essa era a versão final da comissão. Esse tema também me preocupa, e o que eu posso dizer é que ontem, na audiência pública, eu tenho visto a própria indústria cultural criticando a exceção da forma que ela está hoje. Então, o que eu posso dizer é que eu acho que esse tema vai ser um tema de grande disputa, e acho que uma das questões que estão sendo colocadas é, por um lado, qual que é a importância de você ter uma regulação, e acho que o painel deixou isso aqui claro, você precisa de novas regras. Por um lado, você não consegue pensar tudo com o marco que a gente tem hoje. Por outro, o que também está colocado é, se a gente não tivesse regulação nenhuma nesse momento, se você tira isso do projeto de lei, a pergunta acho que se coloca também é, será que a gente não vai ampliar ainda mais a judicialização que já está se iniciando, né? Então, acho que, de fato, a gente está aí diante de uma escolha de Sofia, não é trivial, mas eu recomendo a visualização da audiência de ontem, porque eu acho que isso mostra como o tema é ainda mais polêmico do que ele parece demonstrar à primeira vista. Obrigada pela pergunta. Muito obrigada, pessoal. Obrigada a todos. Cumprindo aqui o nosso horário bem certinho. A gente vai fazer uma pausa agora para o café e volta às 10h50 no próximo painel. Obrigada a todos os participantes, painelistas. Foi muito bom.